Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E a palavra hoje se encontra no livro de Neemias, né? Vamos continuar no livro de Neemias porque é um livro fantástico, onde tem várias lições que podemos extrair para o nosso dia a dia. Então vale a pena ficarmos ou nos determos um pouco nele. Neemias capítulo 5. Vamos fazer menção a partir do verso 1 até o verso 8. E você que ainda não é inscrito, se inscreve, corre, não perca tempo. Se inscreve no nosso canal, receba as mensagens todos os dias. Está uma delícia as mensagens. Todos os dias Deus está falando conosco de maneira especial. Então não fica de fora não. Ative o sininho para você ser comunicado. Deixa seu like, que é muito importante. E seja um missionário, compartilhando essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Queridos, a palavra diz assim: foi grande, porém o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve o que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e os nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes segundo nossas posses. E vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Vamos ler aqui o 9 também, né? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não devieis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? E o 10. Também, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituí-lhes e nada lhe pediremos, faremos assim como dizes. Até aqui eu fiz questão de ler, eu falei que nós iríamos ler até o 8, mas eu fiz questão de prosseguir mais um pouco até o 12, porque essa parte aqui do livro de Neemias ela é fantástica. Na mensagem anterior estávamos falando, do tempo recorde que Neemias conseguiu reconstruir os muros junto com o povo e da forma como Deus foi favorável nessa construção maravilhosa. Mas quando chegamos aqui no capítulo 5, nós vamos ver que Neemias toma algumas medidas contra a usura. O povo, bem verdade, estava animado, estava alegre, estavam construindo os muros, mas em compensação havia uma necessidade
de liberdade financeira na vida do povo que não estava acontecendo. Nós percebemos que o inimigo tentou o tempo todo entrar no meio deles para acabá-los, para tirar o foco, né, para paralisar a obra, e não conseguiram. O povo e Neemias resistiram e venceram a esses contra-ataques. Porém, olha que coisa terrível, quando a gente faz menção desse capítulo todo, a gente percebe que havia uma contaminação não externa, mas interna, ou seja, no interior, no coração. E pela ganância, eles estavam lentamente matando seus irmãos pela usura. Quem é que estava matando o povo? Os que tinham um poder aquisitivo maior. Infelizmente, queridos, quem tem uma condiçãozinha maior, quem tem uns recursos maiores, não são todos, não vamos generalizar também, porque aqui é minoria. Se a gente for ler o texto, você vai entender que é minoria. Assim como eles não se opuseram contra a obra, mas também não fizeram nada para ajudar ou incentivá-la. Ficaram na posição neutra. Ficaram neutro diante daquela construção. Infelizmente, quando pessoas têm certos níveis, né, um pouco melhor do que o seu irmão, se acha no direito de humilhar, se acha no direito de se aproveitar da situação. E foi o que aconteceu. Aquela minoria daquele povo, né, os magistrados, os maiorais, como a palavra aqui vai dizer, eles aproveitaram da pobreza eminente, da escassez que o povo estava passando, e com usura, né, porque coisa maldita é um coração, né, ganancioso, é um coração cheio de usura, um coração que só quer se beneficiar, só vê, aproveita em tudo. É terrível quando é nessas instâncias, quando a visão está distorcida. E aquele pequeno grupo de magistrados, dos nobres ali de Jerusalém, se aproveitaram da deficiência e da situação de fome, de miséria dos irmãos para cobrar juros excessivos, porque eles adquiriram dívidas, né? Adquiriram dívidas devido à fome, à miséria. Eles precisavam comer, eles precisavam suprir suas famílias. Então, os que tinham uma condição a mais se aproveitaram para emprestar, para dar o crédito, porém com juros excessivos. Então, quando Neemias ele faz aquela reparação do muro, agora ele vem fazendo a reparação moral, né? Também com o povo, ele percebe que há uma queixa de usurpação, de usura, de aproveitamento. Neemias se levanta e toma uma atitude, né? O povo vai até Neemias para reivindicar na questão do poder da aliança entre os irmãos, ou seja, não está na mesma terra, não são irmãos um do outro, né? Não diz que são crentes, não diz que servem ao mesmo Deus e estão nessa condição de usurpação, está nessa condição de gafanhoto, de devorador, aproveitando da miséria, da necessidade alheia do irmão necessitado. Então, não havia um equilíbrio aqui nessa condição, porque o povo, quando se levantou e foi até Neemias, porque Neemias estava na liderança, né, dessa obra, responsável por essa reconstrução, o povo vai reivindicar porque o povo queria um equilíbrio, né? O povo não queria nada de graça não, mas eles queriam um equilíbrio que permitisse que todos desfrutassem e também gerassem frutos, porque não era certo, não era justo só um prosperar e nessa prosperidade ainda se aproveitar dos outros mais fracos. Oh, queridos, quantos no meio de nós estão assim também? Eu já quero dizer, você que está me ouvindo, tá? Hoje a reflexão está forte, ela está mesmo de confronto aos que, infelizmente, estão nessa prática. Você, meu irmão, que se diz que é crente,
Você diz que serve a Deus e tem emprestado dinheiro ao teu irmão com juros excessivos, se aproveitando da necessidade iminente dele. Em nome de Jesus, cai por terra esse demônio hoje. Se converta, peça perdão a Deus e faz o que é justo. Não queira só se beneficiar, não, porque isso daí não é o evangelho. Muitas das vezes, quando muitos vão até a um irmão pedir algo emprestado, um socorro, para atender uma certa necessidade, porque todo mundo passa por problema. Todo mundo passa por crise, todo mundo passa por situações difíceis, mas se o irmão pode ajudar, se tem a condição de fazer, seja justo, empreste sim, mas empreste não com juros, porque os juros não vêm de Deus. O juros se torna como um demônio, um devorador, e a pessoa que toma fica escravo daquilo, e Deus não está nisso. Em nome de Jesus, eu espero que aqui, se tiver alguém me ouvindo, que nunca tenha passado por isso, que nunca venha estar desse lado de emprestar, mas com usura, né? Querendo ganhar mais do que o justo. Então os nobres e os magistrados aqui faziam parte da oposição interna. Eles, como eu acabei de falar, não se opunham à reconstrução não, mas em compensação também não tinham atitudes para auxiliar em nenhum momento. Eles eram um povo, esse pequeno grupo de nobres e magistrados, que tinha amor ao dinheiro. O amor deles não era pelo povo, não era ver o povo sendo ser bem sucedido, não. O amor deles era amor ao dinheiro mesmo e à posição social. Por isso, Neemias, em autoridade, repreende-os. Oh, coisa linda! Quando tem um homem de Deus, quando tem alguém levantado por Deus, não se curva e nem fica passivo diante dessas injustiças. Quando é um líder sensato, quando é um líder correto, ao ver o erro, a corrupção, a exploração e a manipulação, ele intervém com a palavra de Deus, aleluia, trazendo direção, repreensão. É dessa forma, porque a autoridade de Deus se manifesta na correção para a manifestação dos resultados que Deus quer produzir, ponto. É esse o objetivo. Quando Deus levanta alguém com autoridade e confronta esses erros, né, esses problemas, simplesmente é para trazer correção, é para manifestar como resultado o que Deus quer produzir, o arrependimento. Entende, queridos? Quando a gente para aqui no verso 12, por isso que eu fiz questão ler até o verso 12, porque olhar para o lado bom, quando Neemias chama a atenção deles, eles se arrependem. Olha que coisa linda em contrapartida, porque bem-aventurado o homem que ouve e obedece a direção dada, ao que contraria seu próprio entendimento, ainda que, mas a palavra do Senhor, aquele que confessa e deixa, alcança, né, favor de Deus. Aquele que reconhece os seus pecados e humildemente os deixa, alcança, querida, misericórdia e favor de Deus. Então deixa, se de repente você está nessa prática infeliz, deixa em nome de Jesus. A Bíblia tem mais referências sobre a questão de emprestar a juros. Em Provérbios também tem, é porque eu estou sem a referência aqui agora, mas procure em Provérbios, vai falar sobre a questão, como é que a Bíblia vê quem empresta dinheiro a juros. Infelizmente, quem toma fica também preso, cativo. Então hoje é dia de se arrepender, de voltar às primeiras obras, ao amor genuíno. Pede a Deus que te perdoe se de repente você está fazendo isso ou você tem essa prática. Faça isso não, que isso é feio, tá? Deus é um Deus justo, que Ele abençoa todos, mas a justiça dele tem que prevalecer. Quando Ele vê um abuso, né? Quando Ele vê um abuso de essas manifestações que infelizmente levam o povo a ficar mais preso, quando Ele vê esses abusos excessivos de juros, porque seus servos adquiriram dívidas, Deus fica muito triste com isso. Você pensa que Deus está aceitando as tuas ofertas? Está pensando que Deus está aceitando tuas orações? Está pensando que Deus está aceitando teu sacrifício? Porque Deus não está aqui interessado, não é com dinheiro não. Deus está interessado a um coração quebrantado, humilde, e que sirva a Ele com temor, que ame ao próximo também, que se compadeça pela necessidade do próximo. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus?
Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, te agradecendo e louvando o Teu nome. Se por acaso tem algum, meu Pai, algum irmão, alguma irmã que está nessa prática de emprestar dinheiro a juros, oh Deus, em nome de Jesus, que ele se converta hoje. Que Teu Espírito Santo traga o convencimento e se permita ser perdoado. Que ele se arrependa, que deixe para alcançar o Teu favor. E aqueles que estão presos a essas circunstâncias que infelizmente, Senhor, por alguma necessidade, alguma situação de escassez, optaram por esse meio e hoje estão presos, em nome de Jesus, liberam eles, Pai. Dá recursos para que eles possam conseguir pagar as suas dívidas. Ajuda-os, meu Pai, para que eles não venham ficar na mão de Satanás e nem na mão do opróbrio e da vergonha. Livra-os, o teu povo, em nome de Jesus, porque o Senhor é justiça. Essa é a minha oração que eu faço nesse dia de hoje, com toda a minha fé e sinceridade. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Fique com Deus.